A base de cálculo do imposto de renda é uma parte dos rendimentos recebidos pelo contribuinte sobre a qual incide o imposto. Ela é obtida após serem descontadas dos rendimentos as deduções legais. No ano de 2008, se a base de cálculo de um contribuinte que teve um valor até R$ 16.473,72, ele foi isento de imposto, ou seja, esse cara não paga imposto. Já quem ficou, entre esse valor e R$ 32.919, o imposto é de 15% sobre o que excedeu, ou seja, sobre o que ultrapassa os 16.473,72. Por fim, se a base de cálculo ultrapassa os 32.919, o imposto dado é pela soma de 2.466,79, correspondendo a 15% da diferença, ou seja, os 15% da margem anterior, mais 27,5% do que excedeu os 32.919. Então, para quem não entendeu, é assim. Para quem está na primeira faixa, você não paga imposto. Na segunda faixa, o imposto é de 15% sobre o que ultrapassou, o isento. E a terceira faixa, você paga os 15% da zona anterior, e aí a taxa de porcentagem sobra para 27,5% sobre o que ultrapassa os 32.919. Um gerente de um escritório de contabilidade pediu a um estagiário que identificasse o gráfico que descrevia o valor do imposto para o ano de 2008, apresentando 5 gráficos. Então, nós temos o imposto no eixo Y e o cálculo aqui no eixo X. E eu quero saber qual dos gráficos é o correto. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é essa parte inicial em que todos estão iguais aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa parte linear. Isso aqui significa que a galera aqui é isenta, Até um certo valor que se paga financeiramente, o imposto é isento. A partir disso, nós vamos ter uma reta crescente. O imposto vai subindo aos poucos. Quanto mais você recebe, mais você vai pagar de imposto. Porém, a primeira taxa é de 15%. Então, assim, tem que ser uma linha crescente aqui, ó. Então, a gente consegue eliminar o gráfico 1, que não é linha crescente, beleza? Todos os outros aqui, de certa forma, ó, eles têm uma linha crescente nessa segunda zona, beleza? Agora, o que você vai ter que eliminar? Esses gráficos aqui que estão vazios no meio, tá? Porque aqui não pode ter um momento de um salto de descontinuidade, porque o imposto ele é sempre sobre o que excede do anterior, então você tem uma margem crescente de imposto, tá bom? Então aqui, ó, esses aqui a gente elimina, porque não pode ter esse salto direto. Agora é o seguinte, lembra que na segunda faixa é 15% e na terceira faixa é 27,5% sobre o que excedeu. O que acontece? Como é 27,5% sobre o que excedeu, esse 27,5% ele tem que ser uma reta mais jogada verticalmente, mais para cima. Tipo assim, ó, esse aqui é o 15%. Repara que a segunda reta tem que ser um pouquinho mais crescente, um pouquinho mais para cima. Ó. Olha aqui comigo, ó, como muda a inclinação da reta. Se você percebe nisso aqui, a reta fica mais horizontal. Ó. Ela é inclinada um pouquinho mais para baixo. Então, o melhor gráfico para mim seria esse aqui, ó, 15%. E aqui, ó, ela fica um pouquinho mais inclinada para cima, que é o 27,5%. Logo, o melhor gráfico para a gente é o gráfico 5. A alternativa é letra E.